17, do 11 até o 19. E diz assim a palavra de Deus. Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões da Samaria e da Galiléia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus viu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em voz alta, ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Porque somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus. E Jesus disse a ele: levante-se, vá, você está curado porque teve fé. Irmãos, esse assunto de hoje é um assunto tanto quanto pesado, porque ele trata de duas questões muito importantes. A gente já tem falado até aqui nas últimas semanas. Nós já falamos que Jesus ele era sensível ao clamor dos doentes. Jesus ele tinha um ouvido muito aguçado, uma percepção muito pronta para aquelas pessoas que estavam sofrendo de alguma doença, de alguma enfermidade, de alguma opressão. E alguns esquecem que ele continua tendo a mesma percepção. Jesus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus fala sobre isso. Ele é o mesmo, ele não muda, ele é imutável. Ele não sofre sombra alguma de variação. O nosso Deus é perfeito. E Jesus ele continua ouvindo as nossas queixas ainda hoje. Jesus ele continua vendo o que nós estamos precisando ainda hoje. E mesmo que você não fale, ele percebe, ele sabe. E Jesus não ficou preso às páginas do Novo Testamento, mas Jesus ele tem uma mensagem de cura para nós ainda hoje. Uma mensagem que quer alcançar-nos. Obrigado. Uma mensagem que quer transformar a nossa dor, o nosso lamento, o nosso pranto. Jesus é o mesmo. Ele está aqui, inclusive. E nas últimas semanas nós temos falado de cura. E essas curas que Jesus quer realizar na nossa vida. É claro, eu sempre tenho afirmado que o propósito dessa série de mensagens, o foco não é a cura física, mas sim a cura espiritual que Deus quer realizar no meio da igreja. A igreja brasileira está doente. A igreja brasileira está adoecida de males terríveis. E nós vimos ao longo dessa série de mensagens que Cristo deseja tornar a igreja brasileira um potencial de audição. Ou seja, Jesus quer curar os ouvidos espirituais da igreja brasileira. A igreja brasileira já não escuta mais a voz de Deus. Eu lembro que o ano passado eu fui procurado por pelo menos 3 pessoas. Pelo menos 3 pessoas que eram membros aqui da igreja. Hoje, infelizmente, já não são mais membros aqui. Talvez até por isso. E essas 3 pessoas me procuraram, uma após a outra, dizendo o seguinte para mim: não gostei da mensagem desta semana. Eu, por que, meu irmão? Por que, minha irmã? Sermão encomendado. Você veio e falou do meu problema. Não. Desculpa, mas essa mensagem, e realmente, de fato, a mensagem estava pronta desde janeiro do ano passado. Foi uma série de mensagens que eu preguei ela durante o ano todo, que é de transformação. Lembra que o ano passado era o ano da transformação aqui na igreja? E eu pregava coisas que eu tinha escrito, que Deus tinha colocado no meu coração em janeiro. E 3 irmãos, pelo menos, saíram da igreja porque o pastor falou para eles. Oh, meus amados, cada vez que eu sento numa igreja, ou cada vez que eu coloco lá no computador, ou no rádio, enfim, para escutar um mensageiro de Deus, eu quero que Deus fale comigo mesmo. E se está errado, que Ele me corrija. E se eu estou errado, que Ele fale para mim: você está errado. E eu agradeceria a Deus cada vez que Deus falasse para mim. E aliás, Ele fala. E a igreja precisa ter essa audição. Deus está falando comigo. Ele não está falando com o Joaquim, ele não está falando com o José, Ele está falando comigo.
Porque se eu estou aqui escutando e o outro não está, é porque é para mim. É para mim. Eu não sei o que é, mas Deus quer que eu ouça. Deus quer que eu mude. Deus quer que eu seja transformado. E a igreja precisa ouvir, mas a igreja também precisa falar. A igreja precisa falar daquilo que Deus tem dito, daquilo que Deus tem mostrado. Depois nós ouvimos falar a respeito da paralisia. Um homem estava paraplégico e Jesus falou para ele: levanta, pega a tua cama e sai andando por aí. A igreja está estagnada, irmãos. Hoje, fecha mais igrejas do que empresas no mundo. Sabia disso? É um dado alarmante. Só nos Estados Unidos, entre 2004 e 2015, foram mais de 4.000 templos fechados. 4.000 templos. Isso não é algo só da igreja evangélica. Nos Estados Unidos, a igreja que mais fecha é a igreja católica. A igreja que mais fecha é a igreja católica. O Vaticano está de cabelo em pé a quantidade de igrejas católicas que fecharam no ano passado lá. E sabe por quê? 2 principais motivos. Primeiro, falta de fiéis. Fecha uma igreja mesmo, né? E o segundo, falta de sacerdotes. Falta de homens que vão à frente da igreja. E isso também não é só na igreja católica. Na igreja evangélica, protestante, a mesma coisa. A igreja está se estagnando, a igreja está se paralisando, a igreja já não está mais caminhando, a igreja já não está mais indo, irmãos. E eu não estou falando de uma realidade nossa, embora seja realidade também na nossa igreja. Mas é uma realidade da igreja sobre a face da terra, em especial no Brasil. Uma igreja que não anda mais, e Jesus quer curar a igreja, para ela ir onde ela deve ir. Nós estamos nesse bairro, a gente ouviu o pastor Michel a semana passada, nós estamos nesse bairro por algum motivo. Deus nos colocou e nos plantou aqui para que nós andássemos por esse bairro e não ficarmos parados aqui dentro. Deus também quer nos curar das mãos atrofiadas. E essa foi a terceira mensagem dessa série. E aquele homem, ele foi curado da mão. Ele podia ter pego a mão e andado para sempre com aquela mão amarrada ou a mão dentro do bolso, não é verdade? Mas não. Aquele homem, ele saiu falando: olha, eu tinha a mão aleijada e agora minha mão está curada. Nós que fomos curados das mãos, nós devemos abençoar, nós devemos estender a mão para quem precisa. Nós precisamos ser a extensão da mão de Deus onde nós estivermos. E isso Deus nos falou na terceira semana. Na mensagem anterior, Deus mostrou que nós estávamos cegos. Cegos pela nossa religiosidade, cegos pelas nossas impressões da vida, cegados por Satanás, porque ele é mentiroso e ele nos engana. Mas Jesus quer nos curar da visão também. E nós precisamos enxergar as coisas espiritualmente. E enxergar as coisas espiritualmente é vislumbrar onde Deus quer que a gente chegue. Onde Deus quer que você chegue? Você já fez essa pergunta para Deus? Deus, onde o Senhor quer que eu chegue? Onde o Senhor quer me colocar? Onde o Senhor quer me levar? Nós precisamos perguntar isso para o Senhor. E o Senhor vai nos mostrar, Ele não vai nos responder. Ele vai nos mostrar: eu quero que você chegue lá. Eu quero te levar até lá. E nós precisamos ter essa visão muito bem nítida, amados. Deus quer nos curar por completo. E a mensagem de hoje, Ele nos mostrará uma condição péssima que a igreja brasileira vive hoje. Eu não sei, eu oro para que não seja a tua situação. E pelo que eu conheço, os amados, não é a situação que os irmãos se encontram, graças a Deus. Mas é uma situação em que nós nos encontramos como igreja. Infelizmente. E quando eu digo como igreja, nós, igreja de Cristo, nós somos visualizados assim. Nós somos impuros como igreja. Nós estamos isolados como igreja. E nós estamos afetados da sensibilidade como igreja. Hoje Deus quer nos revelar a nossa condição, irmãos. Seja em relação à santidade, à santificação, ou o tato. A maneira como nós sentimos essa vida, a maneira como nós percebemos e sentimos as pessoas à nossa volta. Enfim, nós precisamos de cura.
e nós vimos esses 10 leprosos. Algumas coisas muito interessantes nas atitudes de Jesus, elas passam desapercebidas. Quando a gente lê assim por cima a Bíblia, a gente deixa algumas coisas de lado, e hoje a gente vai penetrar aqui, nos aprofundar nesses textos, vendo o que Deus tem escondido para nós aí. Quando se trata de curas e milagres, os judeus eles tinham duas coisas muito importantes, tá? Na cabeça. Primeiro, qualquer doente de doença como lepra, aleijamento ou qualquer doença grave, era que Deus estava pesando a mão sobre aquela pessoa por causa de um pecado cometido por ele ou por seus pais. O judeu já tinha isso impresso dentro dele. Quando se tratava de lepra, meus amados, aí a questão mudava ainda mais. Porque na lei dos judeus, alguém que era leproso, ele devia ser isolado. E não só isolado, ele era impuro cerimonialmente. Os judeus eles tinham, e aliás, existe até hoje, os 5 primeiros livros da nossa Bíblia, na verdade chama-se Torá, ou lei para os judeus. E tem um compêndio de 600 e poucas leis, e essas 600 e poucas leis, elas são divididas de 3 formas. Primeiro, as leis cerimoniais. Lei cerimonial, ou seja, você está puro ou você está impuro? Você está pronto ou você não está pronto para participar do convívio da sociedade, para participar dos cultos? Tinha a lei litúrgica, e é a lei de adoração, e essa lei aplicava-se aos sacerdotes que serviam no templo. E tinha a lei civil comum, a lei que falava da moralidade, da civilidade. Não é? Então, 3 pontos dessa lei. Agora, Jesus, ele anulou ou não anulou a lei? Sim ou não? O que você acha? Não. Jesus cumpriu toda a lei, tá bom? Então, nunca diga, Jesus quebrou a lei. Não. Jesus mesmo disse, né, que nem um tio, nem um jota, ou seja, nem um pontinho da lei pode ser retirado. A lei, ela permanece. Tá? Agora, o que Jesus fez? Ele fez-nos cumprir a lei. E a lei cerimonial, ela acaba com Cristo na cruz. Ou seja, impuro, puro, impuro, 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 puro, puro. Sabe? Isso acabou com Cristo na cruz. Porque Jesus mesmo, ele vai e toca em pessoas nessa situação. E a lei proibia. A lei proibia. A lei litúrgica, essa lei também, aliás, nem tem como se cumprir a lei litúrgica, porque o templo já não existe mais. O templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo e jamais colocaram uma pedrinha mais no lugar. Então, amados, essas 2 leis elas acabaram. Mas os judeus eles tinham isso muito forte no coração. E Jesus, quando ele vai ali curar aqueles enfermos, ele está provando pelo menos 2 coisas importantes. A primeira coisa é que ele é o Messias. Porque curar um leproso, ressuscitar um morto, são 2 sinais que os judeus criam que seria chegado o Messias. Então a prova de que Jesus era o Messias para os judeus estava aqui, ó. Ele curou leproso, e aqui ele curou 10 nesse texto que nós lemos. Então ele era o Messias. Ele é o Messias. Messias é o ungido de Deus, aquele que libertaria Israel da opressão. Cristo Jesus, ele é cumpridor da lei, ele é cumpridor das profecias. Agora, outra coisa interessante aqui é que Jesus, ele liberta aqueles homens de algo que deixava eles impuros, deixavam eles à margem da sociedade. Aliás, a margem da sociedade dá a impressão de que ainda está do lado de dentro. Esses daqui já estão do lado de fora. Literalmente, sabe por quê? Porque os judeus eles tinham tão séria essa questão das doenças de pele e lepra. Alguns nem estavam afetados de lepra mesmo, era alguma outra doença de pele, mas não podia mais participar do convívio das pessoas, porque eles tinham que ir para uma cidade em que só havia aqueles homens.
E era tão sério que, a partir daquele momento, Levítico 13 e 14 vai falar sobre isso, uma pessoa que sofrer de uma doença contagiosa da pele deverá vestir roupas rasgadas, deixar os cabelos sem pentear, cobrir o rosto da boca para baixo e gritar: impuro! Impuro! Isso está lá em Levítico 13, 45 e 46. Enquanto sofrer de uma doença contagiosa, a pessoa continuará impura e precisará morar sozinha, fora do acampamento. A pessoa já estava numa situação, desculpe minha expressão, mas é essa a verdade, desgraçada. E ainda ela tinha que viver sozinha, e quando ela tivesse, por algum motivo, entrar na cidade, e alguns teóricos dizem que a lei permitia até que se ele entrasse sem avisar na cidade, sem gritar: impuro! Impuro! Ele poderia ser morto. Por quê? Porque era um risco. Era um risco. Essa pessoa ela ficava isolada, ela não podia. Existiam cidades refúgios que tinham leprosos lá, que os leprosos podiam viver. Mas eles não podiam plantar, não podiam colher, eles não podiam comprar, não podiam vender. Pensa uma vida de um cidadão desse. Meus irmãos, aqui na época de Jesus não era muito diferente. Eles viviam desse jeito. E como eu disse, eles não viviam à margem da sociedade, eles viviam longe da sociedade. Agora, sabendo disso, a gente vai entender. Por que os 10, lá no versículo 12 de Lucas 17, diz assim: pararam de longe, porque eles não podiam se aproximar de alguém. Eles precisavam ficar a pelo menos, alguns dizem, a 45, 60 metros de distância de alguém saudável. Você já pensou? Você longe do teu pai, longe da tua mãe, longe da esposa, longe do esposo, longe dos filhos, porque está com uma doença? Terrível, irmãos. Esta vida era terrível. Mas Jesus aparece em cena. Jesus aparece em cena. Jesus curou muitos doentes. Mas é interessante perceber que ele se importou com leprosos. Agora, irmãos, Jesus não se importou com leprosos, somente doentes da pele. Jesus ele se importou com pessoas muito mais sujas. Ele se importou comigo. Porque a lepra, ela é uma doença contagiosa. Ela é uma doença terrível. E o tecido, na verdade, ele apodrece. Literalmente é isso que acontece, tá? A lepra, na verdade, hoje ela é conhecida como hanseníase. E a hanseníase, ela leva esse nome por causa do médico norueguês que descobriu a doença. Ele foi lá e isolou o que causa essa doença. É um bacilo, é uma bactéria. E essa bactéria, ela penetra no nosso organismo através da respiração, através da boca, tá? Hanseníase, aproveito para dizer, é uma doença muito séria, mas tem cura. Hoje tem cura. Tá? Então, desde 1900 e alguma coisa, essa doença tem cura no Brasil e no mundo. Tá? É claro, quando tá muito já está muito adiantado o processo da doença, ela vai ter um tratamento e vai perder parte do corpo, perde dedos, perde uma mão, pode perder, sabe? Mas tem tratamento hoje. Mas naquela época não existia. Agora, interessante que essa doença ela é transmissível através das gotículas de saliva que saem da nossa boca quando a gente conversa. Aí você vai olhar na Bíblia, olha que interessante. Nós acabamos de ler ali, ó, Levítico 13, 45 e 46 fala que eles deveriam andar assim, assim, assado e colocar um pano da boca para baixo. Olha só que interessante o nosso Deus ensinando saúde pública naquela época. Saúde pública. E olha só que interessante, essa doença de pele, ela começa com a bactéria comendo ali, se alimentando de partes do tecido. E o tecido deixa de oxigenar, deixa de se alimentar de oxigênio e literalmente ele entra em decomposição. Bem, a gente pode partir desse princípio de pureza de pele, amados, e nós devemos nos ater no que Deus quer falar para nós hoje de verdade. O que Deus quer nos mostrar hoje? Que nós estamos vivendo uma época de impureza e de podridão no seio
da igreja brasileira. Nós estamos vivendo, irmãos, um estado da igreja do nada a ver. Ou, como diriam os jovens, nada a ver. Nós estamos vivendo os dias do nada a ver. Isso daí é lá no passado. Hoje não mais. O pecado não é mais tido como pecado hoje. O pecado ele não é mais como ele é. O pecado hoje ele é mascarado. E nós podemos ver adolescentes tendo relacionamento sexual. E eu não estou falando de adolescentes lá fora, não. Eu estou falando de adolescentes dentro das igrejas. Eu estou falando de relacionamentos. Aquele negócio de fica com um, fica com o outro. Irmãos, isso é tirar do outro aquilo que não é seu. Casamentos já não duram mais como duravam. Não, o casamento hoje é uma coisa descartável. Aliás, nós estamos vivendo dias do fast, do flex e do descartável. Não é assim? Fast. Você tem que comer uma comida, você tem que comer uma comida rápida. Não dá mais para sentar à mesa, fazer como uma família deveria, pelo menos uma refeição diária, todos ao redor da mesa, todos, filhos, esposa, marido, senta aqui, nós vamos agradecer a Deus pelo alimento. Aliás, tem muito crente que nem ora para comer em casa. Uma advertência do apóstolo Paulo, sempre quando for comer, render graças ao Senhor e consagrar aquilo a Deus. É verdade. É uma recomendação expressa das Escrituras, nós orarmos para comer. Tem crente que não ora para comer, irmãos, está errado. Tem que orar para comer. E orar em família, então. É claro, essa não pode ser a única oração que você vai fazer com a sua família no dia. Não pode. Tem gente que só ora para comer com a família e acabou. Não. Precisamos ter uma vida de oração. Lá em casa, éramos somente eu e a Eve. Na minha casa, na verdade, na casa dos meus pais, na verdade era assim. Cada um servia-se na panela, no fogão, e cada um ia para um canto da casa comer. Né? Um tempo a gente não tinha mesa, depois tinha mesa, mas a gente não era acostumado. Né? Na casa da minha avó era assim, e foi assim na minha casa, e eu estava acostumado com aquilo. Quando eu cheguei na casa da Evelyn, né, namorando, primeiro encontro na casa dela, chego lá, a mãe dela colocou um pires, um prato, uma xícara, uma colherinha, um garfo, uma faca. Falei, mas é muita frescura para uma casa só. Nem sogra não é e já está querendo me impressionar. Pois é, quando foi passando o tempo, um dia fui tomar um café. Eu sou corajoso, vocês sabem que eu sou, né? Fui tomar café sozinho com a minha sogra. Cheguei lá, sentei na mesa, o que ela fez? Colocou um pires, uma xícara, um prato, os talheres, aquela, eu não sei como é que tá, aparador, acho que é, aquele negócio para você colocar um negócio em cima. Eu falei, mas é muita frescura, rapaz. O que é isso? Só que daí acontece que sempre era daquele jeito. Não é possível. E toda vez que a gente sentava na mesa, fosse quem tivesse, vamos curvar nossa cabeça, vamos orar. Se era na hora do almoço, ainda ela pegava a Bíblia. Jesus Cristo. Eu vim aqui para comer, eu não vim aqui para rezar. Né? Ela pegava a Bíblia, lia um trechinho da Bíblia para nós. Isso aqui é para a nossa meditação, agora nós vamos orar. Orava e a comida estava quente. Irmãos, é um hábito que nós não podemos deixar de lado. É um hábito, aliás, que nós devemos ter nas nossas casas. Sentar juntos. Eu não estou dizendo que você fazer o esforço para todas as refeições. Aliás, não tem como. Não fique esperando. Mas pelo menos uma refeição por dia, amados. Na mesa. Todos sentados. Espera todo mundo. Vamos orar. Quando eu me casei, você vê como é que é a coisa, né? Eu queria comer na cama. Só que não. O que aconteceu? É na mesa, meu querido. É na mesa, já está pronta a mesa. Aliás,
venha me ajudar a terminar de colocar. E sentávamos na mesa os dois, orávamos, e foi assim que eu aprendi. Irmãos, precisamos ter essa prática. Eu estava falando sobre impureza, não é? Não estou dizendo que se você não faz isso é impuro, mas dá uma melhorada na vida, você não tem ideia. Aliás, muitas famílias sofrem de problemas conjugais, emocionais, problemas com os filhos, porque não tem esse momento. A gente está vivendo dias, irmãos, em que a televisão e a internet são ferramentas do diabo. E sabe, muito tempo os pentecostais falaram isso e a gente tirava sarro deles. Agora eu estou concordando, viu? O problema é que agora os pentecostais também têm TV em casa. Devíamos acabar com esse troço. Porque olha, é o portal do inferno, irmãos. A começar dos noticiários. Você liga a televisão, ou é político que está roubando. Nossa, que novidade. Ou então é chacina não sei aonde, tráfico de drogas não sei aonde. É uma tristeza. Aí acaba aquilo, vem novela. Pelo amor do santo Deus, meu querido e minha querida, se você se dá trabalho de assistir novela, eu quero fazer um clamor para você nesta hora. Larga disso em nome de Jesus. Vai ler a Bíblia e vai orar nesse horário. Não faça isso com a sua vida, não faça isso com a sua casa, não faça isso com a sua família. Porque aquilo ali, irmãos, é devassidão pura. E se você não tem ideia do que fazer de errado, eles te ensinam. A televisão hoje é para você aprender a fazer coisa errada. Você não sabe fazer coisa errada? Senta na frente da novela, se você quiser aprender, você vai aprender direitinho. Tintim por tintim. Aliás, o passo a passo. E se você tiver um pouquinho de paciência, você senta alguns dias, você vai aprender bastante coisa. Aliás, um dia já é o suficiente para aprender bastante coisa errada. Nós estamos vivendo nos dias que, pastor, isso aí não tem nada a ver. Pastor, isso daí não, pastor. Não. Deixa isso aí para lá, isso aí não tem nada a ver. Sim, irmãos, infelizmente tem. Fofoca era algo que era coisa de mexeriqueira, daquelas vizinhas que paravam no muro no final da tarde só para falar mal da vida dos outros. Não era assim? Ou então aquela vizinha que ficava na soleira da janela assim, ó. Só para ver o que está acontecendo lá fora. Não é? Não é mais. A fofoca chegou dentro da igreja, onde a gente se reúne para almoçar o irmão, almoçar o pastor, almoçar o fulano, o ciclano, e assim vai. Infelizmente, a podridão, a sujeira está entrando dentro da igreja. Infelizmente. Nós poderíamos falar de muitas outras coisas, irmãos, mas eu prefiro nem falar, eu prefiro que o Espírito Santo te revele se há alguma impureza na sua vida, se há algo parecido. O pecado, ele é como a lepra, irmãos. Ele começa bem devagarinho. E a lepra é assim: ninguém perde um dedo de lepra da noite para o dia. Ninguém perde uma parte da pele por lepra da noite para o dia. Sabe como começa? Um pequeno ponto branco na pele. Se você olhar aí na tua pele, vai ter vários pontos brancos. Se você for mais escurinho, você vai olhar, meu Deus do céu, tem que ir no médico amanhã. Não, não é assim não, tá bom? Fica tranquilo, que dá outros sinais. Mas a lepra, ela é assim, ó, um pontinho branco. E você olha para aquele pontinho branco, não é nada. Mas aquele pontinho começa a crescer, ele começa a aumentar, ele começa a aumentar, só que você não sente nada. Sabe por quê? Porque a lepra começa no sistema nervoso. Ela primeiro mata o teu nervo, porque você nem percebe. Você nem percebe, é um pontinho que está crescendo. Não tem problema nenhum, não está coçando, não está ardendo, não está doendo, deixa ele ali. O pecado é a mesma coisa. Ele mata primeiro a tua sensibilidade espiritual, depois ele vem com tudo para arrebentar a nossa vida. É um pontinho branco que nasce no nosso espírito. E daqui a pouco está tudo tomado, irmãos. Nós precisamos cortar as coisinhas.
Nós precisamos cortar as coisinhas, amados, e por isso você precisa buscar do Espírito Santo de Deus a revelação do que está errado. Eu tenho coisas para consertar em mim todos os dias. Não estou falando que eu sou o pecador compulsivo, mas todos os dias o Senhor me revela: isso daqui não está certo na sua vida. Isso daqui que você está fazendo não está legal. E sabe, amados, é assim que nós devemos perceber. Opa, surgiu um pontinho aqui, surgiu um pontinho branco ali. Isso daqui é um pecadinho, isso daqui é outro pecadinho. Vamos matar isso daqui. Porque depois chega num tamanho que a pele começa a apodrecer. Aí já não tem mais jeito. Na cura dos 10 leprosos, Jesus manda que eles tivessem fé e vão até um sacerdote para apresentar-se como era na lei. A lei mandava isso. Certa vez, Jesus curou um outro leproso. E está lá em Lucas também, Lucas capítulo 5, versículo 12 e 13. Se você puder abrir a sua Bíblia, abra lá. Lucas 5, 12 e 13. Diz assim: certa vez, Jesus estava em uma cidade onde havia um homem que tinha o corpo todo coberto de lepra. Olha, aqui está bem explícito. Esse homem aqui estava perdido mesmo. Ele estava com o corpo coberto, ou seja, já estava cheirando mal, estava ruim. Quando viu Jesus, o leproso se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e pediu: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante a lepra desapareceu. Alguns fatos interessantes. O primeiro deles é que Jesus toca neste leproso. Irmãos, Jesus toca. Irmãos, Jesus toca bem onde está o problema mesmo. Se o meu problema é no meu casamento, Jesus toca lá no meu problema. Se o meu problema é no meu relacionamento do trabalho, Jesus toca lá no meu trabalho. Se o meu relacionamento com meus pais está com problema, Jesus toca ali. Se o meu problema é qualquer outro pecado, é ali que Jesus vai tocar. E nós precisamos ter sensibilidade em dizer: Senhor, então me cura. Me cura. Jesus, ele tem pena da condição que se encontra a igreja hoje, irmãos. Porque a igreja, ela tem vivido a superficialidade da fé. A gente já não crê mais como nós deveríamos. E o João Batista, quando ele batizava, ele dizia assim: ô raça de víboras, produzam frutos dignos de arrependimento. Sabe o que João Batista estava dizendo? Vocês precisam produzir coisas boas, mas vocês só produzem coisas más. Vocês mostram que tipo de árvore vocês são. Irmãos, se nós praticamos coisas boas, se nós somos bons cristãos, se nós fazemos o que devemos fazer como cristãos, nós praticamos aquilo que Jesus ensinou. Nós vivemos não a impureza da lepra, mas nós vivemos a limpeza, a santidade. Nós precisamos reconhecer, irmãos. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 3: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é dela. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Jesus está dizendo assim, muito feliz é a pessoa que reconhece que não é ninguém. Feliz é aquela pessoa que diz: a minha religião, minha religião não é nada. Jesus é tudo. O que eu faço na igreja não é nada. O que eu faço ainda é muito pouco. Porque de fato é, irmãos. O que nós fazemos é pouco. Nós precisamos reconhecer que nós somos pobres espiritualmente. Nós precisamos reconhecer que nós somos falhos. E quando a gente tem essa postura, sabe, irmãos, de dizer: Senhor, eu sou impuro. O apóstolo Paulo tinha muito disso. Você vai ver nas cartas dele que ele chega e dá uma chamada na igreja, mas ao mesmo tempo ele diz: olha, eu sou pecador mais que vocês. Aqui falando aquele que é mais pecador de que todos os outros. O apóstolo Paulo chega a falar das suas fraquezas. Ele diz o seguinte:
Olha, o que eu quero fazer eu não faço. O que eu quero fazer, o que eu devo fazer, o que Deus fala para mim, eu não faço. Mas aquilo que minha carne quer fazer, eu faço. O que meu espírito quer, o que o Espírito Santo quer que eu faça, eu não consigo fazer. O apóstolo Paulo, ele diz para a igreja, irmãos, e ele era apóstolo, ele era o cara que ia lá e plantava igrejas, e ele chega e diz: eu sou pobre, eu sou pobre. Nós precisamos ser como Naamã. 2 Reis, eu não vou pedir para você abrir para a gente poupar um pouco de tempo. 2 Reis 5, de 10 a 14, diz assim: Eliseu mandou que um empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no Rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Mas Naamã ficou muito zangado e disse: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo, e que oraria ao Senhor seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso os rios Abana e Farpar em Damasco não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo. Então os seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram: se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que é que o Senhor não pode ir se lavar, como ele disse, e ficar curado? Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia como uma criança. Naamã, ele era leproso, mas ele era um general do exército. E ele chega para o profeta, chega lá um serviçal lá da casa dele, diz assim: uma menina, olha, lá em Israel tem gente que pode curar você, viu? Tem profeta de Deus lá, tem homem de Deus naquele lugar e vai curar você. Ele olha, bom, vamos lá, né? Foi até Israel, o profeta Eliseu fala isso para ele: vai lá, só se mergulha 7 vezes lá no Rio Jordão e está tudo certo. Ah, mas ele era assírio, irmãos. Mas capaz que o assírio ia chegar, ia se dobrar e entrar num rio caudaloso como o Rio Jordão. O Rio Jordão não é um rio de pedra, um rio claro, não. É um rio tipo o Ribeirão dos Padilhas, só que maior. É um rio sujo, não é um rio limpo, não. Ele é um rio caudaloso mesmo. Ele é escuro. E aquele homem falou: tem tanto rio lá na minha terra, o profeta vem me falar que eu tenho que me banhar aqui para ser curado. Ele teve que reconhecer que sem o Deus de Israel ele não era nada. E ele se banhou 7 vezes, como o profeta tinha dito. E sabe o mais interessante, irmãos? Que a pele dele ficou como a pele de uma criança. Sabe qual é a mensagem para nós nessa noite? Se você não for como uma criança, você não pode entrar no reino de Deus. É a mesma mensagem que o Senhor Jesus nos dá. Se nós não nos tornarmos como uma criança, nós não podemos entrar no reino de Deus. Esta é a mensagem para nós hoje. Puros como uma criança. A criança, ela é pura. Ela é límpida. Ela é como um papel em branco. Não tem impressões nela. Se você brigar com uma criança agora, daqui 10 minutos a criança já está aqui de novo, te perturbando. Briga com um adulto para você ver. Ele vai te marcar para o resto da vida. A criança, ela não tem senso crítico. Ela fica do lado de negro, pobre, rico, fedido, cheiroso. A criança não se importa. Se alguém chegar do nosso lado na igreja e tiver com um cheirinho meio vencidinho, a criança, ela não tem senso de religiosidade. A minha religião é a melhor. E se você não for da minha religião, tu está perdido. A criança nem pensa em religião. Ela só conhece o Papai do Céu da oração. Nós precisamos ser limpos como uma criança, irmãos. Perceber as coisas como crianças. Ter a sensibilidade de uma criança.
A criança, ela não vive o isolamento, e esse é o outro ponto dessa mensagem. Jesus cura o isolamento. Aqueles homens, eles foram curados do isolamento, irmãos. Você não precisa ficar isolado, você não precisa ficar cheio dos teus preconceitos, você não precisa ficar preso no teu mundo e exilado. Ai, pastor, mas eu sou muito pecador, eu sou o maior dos pecadores, olha, pastor, não sai, eu não sou puro. Mas Jesus te purifica de todo pecado, meu irmão. A palavra de Deus diz lá em 1 João: filhinhos, não pequeis, mas se todavia pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, e Ele é fiel para nos perdoar os pecados e purificar toda a impureza. A gente está falando de pureza, a gente está falando de purificação, a gente está falando de santificação. Esse advogado, ele é capaz, ele é fiel para limpar o pecado, purificar. Eu olho para a palavra de Deus, amados, e vejo Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi pecou, Davi foi homicida, Davi foi um homem que adulterou o maior rei de Israel. Ele podia ter qualquer mulher, mas ele foi lá e cobiçou a mulher de um soldado dele, meu Deus. Olha só que homem mais pecador, impuro, podre. A gente pode ler a Bíblia assim, não pode? Eu prefiro ler o Salmo 51. Eu prefiro ler o Salmo 32. E no Salmo 51, a gente vê o seguinte, 51, versículo 7. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Olha aqui o Davizão, o pecador. Mas ele era homem segundo o coração de Deus. Amados, Deus não escolheu nenhum homem puro. O único puro que Ele escolheu foi Jesus Cristo. Todos os outros homens eram pecadores. O apóstolo Paulo, pecador. O apóstolo Pedro, meu Deus. Em Gálatas, capítulo 2, Gálatas, capítulo 2, versículo 11, vai dizer o seguinte: olha, Pedro estava lá, na mesa, com os da lei lá, os judeus, aqueles caras que são bons no negócio, e sabe o que aconteceu, pessoal? O apóstolo Paulo, escrevendo para Gálatas, aquele cara lá, o apóstolo, o Pedrão, o cara que andou com Jesus, quando ele viu que eu cheguei com alguns homens que não eram judeus, ele foi lá e se sentou junto com os judeus e deu as costas para nós. Até Barnabé, vocês conhecem Barnabé, né? Barnabé é meu amigão, trabalha aqui comigo. Ele fez a mesma coisa. O apóstolo Pedro, irmãos, deu uma de santarrão e foi lá e fez separação entre judeu e não judeu. Isso é pecado. Fez acepção de pessoas. A Bíblia condena a acepção de pessoas. Homem de Deus. Homem de Deus. Foi chamado por Deus para pegar para Cornélio. Cornélio era um oficial romano. E ele falou: olha, espera lá. Não, mas pastor, a Bíblia não está falando de Cornélio, tá? A Bíblia fala que desceu um lençol, né, cheio de carne impura, e Pedro recusou-se a comer e tal. Mas é a mesma coisa, sabe por quê? Porque Pedro iria negar. Pedro não iria pregar para Cornélio. Por isso que a palavra de Deus nos dá essa historinha de que Pedro viu um lençol com carne impura descendo do céu, e Deus falou: coma. Ele falou: não, Deus, não posso comer, porque até agora eu nunca comi carne impura. Coma, porque não torne impuro aquilo que Deus purificou. Agora você já viu a lição, Pedro? Agora vai lá e prega para Cornélio. Essa doeu, hein? Vou lá falar para Cornélio mesmo. Irmãos, não se ache impuro e indigno. Reconheça que você é pecador. Reconheça que você é pecadora. Mas não deixe de conviver com os irmãos. Não se isole como se isolavam os leprosos. Não viva fora do círculo. Não viva fora da igreja. Aliás, trabalhe na igreja. Ofereça a sua vida. E é a última coisa que eu quero falar nessa noite. Jesus cura a sensibilidade do leproso.
A pele do leproso não sente mais, porque os nervos são consumidos antes da pele. O leproso já não responde ao toque, ao tato. Ele já não sente mais. Às vezes os pecados nas nossas vidas, nosso preconceito, a nossa situação, ela faz com que a gente não sinta mais a presença de Deus, não sinta mais o problema do irmão, não sinta mais as coisas à nossa volta. Jesus, ele não cura como os apóstolos da televisão, meus amados. O apóstolo da televisão, ele cura assim, ó. Vem cá, meu filhinho, você vai ser curado agora. Na semana que vem, ele tem que vir de novo para completar a cura. E se a perna estava com trombose, na semana seguinte a perna está com um pouquinho menos de trombose. E daqui 3 semanas, se ele der ali 100 reaisinhos só a cada semana, vai curar plenamente. Jesus não é assim. Jesus, ele cura a plenitude do ser humano. Jesus, ele cura dos pés à cabeça. Jesus, ele cura a lepra e cura a sensibilidade. Você sabia que quando o estágio da lepra está avançado, o medicamento não cura mais a sensibilidade? Algumas pessoas que tiveram lepra, elas já não têm mais tato. Porque a doença entrou, saiu, foi curado, mas não foi bem curado. Curou somente o sintoma. Ou o sintoma pior, que era a podridão. Mas o tato não sara assim. Jesus, ele cura até o nosso tato. Por que você foi curado por Deus? De onde Deus te tirou? Eu não sei, eu nunca vivi no pecado, sabe, irmãos? No mundão. Deus me chamou muito cedo. E eu dou glória a Deus por isso. Agradeço a Deus todos os dias, porque eu não conheci o mundo perverso, assim, de perto. Mas sabe, amados, eu tenho certeza que o meu futuro era esse, se eu não tivesse me achegado a Jesus. E eu reconheço isso todos os dias. Deus, eu poderia estar perdidão hoje. De onde foi que Deus te tirou? Qual foi a podridão que Ele limpou na sua vida? Talvez você, como eu, não experimentou, mas você era um forte candidato, assim como eu. Porque a palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Meus amados, que nós possamos reconhecer a cura e ter sensibilidade. A sensibilidade que nós precisamos ter é a mesma que Jesus